49 anos. Esse é o tempo que a Voyager 1 tem vagado silenciosamente pelo cosmos, muito além dos limites do nosso sistema solar. É o objeto feito por humanos mais distante já existente, ainda enviando dados de mais de 22 bilhões de quilômetros de distância. Um artefato solitário da era espacial, movido por plutônio em decomposição e por esperança. Mas então algo aconteceu. Do nada, a Voyager 1 mudou sua trajetória, sem receber nenhum comando. Dias antes, ela começou a emitir sinais estranhos e rítmicos. Um zumbido de baixa frequência, com precisão matemática. Não era interferência, não era ruído, era um padrão. E agora a NASA corre em busca de respostas, porque o que quer que a Voyager tenha encontrado lá fora, no frio e vasto vazio entre as estrelas, pode não ser natural, pode não ser aleatório, e talvez não esteja sozinho. Isso não é apenas mais uma anomalia espacial. Pode ser o começo de algo que nunca deveríamos ter encontrado. Nas primeiras horas de uma manhã tranquila de terça-feira em 2023, a doutora Margaret Chan, veterana do programa Voyager desde seu início, estava revisando dados de telemetria de rotina quando algo chamou sua atenção. Um novo sinal, sutil, fraco, mas claramente organizado. Era um zumbido pulsando em intervalos regulares, enterrado no fundo das transmissões padrão da Voyager. A princípio, os engenheiros suspeitaram de uma falha. Afinal, a espaçonave já tem quase 5 décadas. Mas análises posteriores descartaram essa hipótese. O sinal não era aleatório. Ele seguia um ritmo, repetia sequências de números primos, comportava-se como informação. À medida que o sinal se repetia, múltiplas antenas da rede de espaço profundo da NASA confirmaram sua presença. A Voyager não estava apenas detectando algo, talvez estivesse interagindo com algo. Algo que compreendia a estrutura, algo que respondia com silêncio, mas com inteligência. E então veio o momento que ninguém soube explicar. A Voyager ativou seus propulsores. Os registros da missão mostraram que nenhum comando havia sido enviado. O sistema de controle de atitude por conta própria realizou uma manobra sutil de orientação. A nave girou levemente, não em direção à Terra nem ao Sol, mas para um trecho vazio do espaço. Uma direção sem estrelas, galáxias ou objetos celestes conhecidos. Era como se a Voyager tivesse sido chamada. A alteração na trajetória foi pequena, mas precisa. Demasiado precisa para ser uma falha. Os engenheiros do JPL rodaram simulações, diagnósticos, vasculharam códigos antigos em busca de algum protocolo de contingência adormecido. Nada se encaixava. E não foi um desvio aleatório. Os propulsores haviam disparado em um padrão deliberado. Controlado, coordenado, limpo. A Voyager havia voltado sua câmera inativa, desligada desde 1990, para uma região do espaço onde não tínhamos motivos para olhar. Mas a Voyager tinha. Nos dias que se seguiram, o zumbido estranho no sinal ficou mais claro. Não mais alto, mas mais estruturado. Começou a exibir sequências matemáticas recursivas, intervalos simétricos, razões geométricas, que não podiam ser explicadas por radiação cósmica ou anomalias magnéticas. Na verdade, algumas das sequências espelhavam partes do próprio protocolo de comunicação da Voyager, como se algo estivesse imitando sua linguagem, ou respondendo nela. A equipe da missão, composta por engenheiros hoje mais velhos que a própria sonda, se reuniu em silêncio, atônita. Um deles descreveu o momento como ouvir uma batida inesperada numa porta que você havia esquecido que existia. E a Voyager 1, nossa exploradora mais distante, já havia aberto essa porta. Com a intensificação da análise de sinais, algo verdadeiramente alarmante foi descoberto. Oculto na modulação do zumbido estavam sequências surpreendentemente semelhantes a partes da mensagem de Arecibo, o sinal de rádio que a humanidade enviou ao espaço em 1974, dirigido a possíveis civilizações extraterrestres. A estrutura não era idêntica, mas inegavelmente relacionada. Essa descoberta dividiu a comunidade científica.
Alguns acreditavam que a Voyager havia atravessado uma estrutura magnética complexa ou encontrado uma formação de plasma desconhecida que estava interferindo em sua eletrônica. Outros, de forma mais discreta, começaram a se perguntar: e se a Voyager tivesse encontrado algo não natural? Algo com intenção? A resposta oficial da NASA foi cuidadosamente redigida. Padrões de dados incomuns que requerem mais análise. Mas nos bastidores, criptógrafos, especialistas em IA e astrofísicos foram convocados. Múltiplas reuniões confidenciais ocorreram. E nos corredores do laboratório de propulsão a jato, uma pergunta pairava no ar. A Voyager estava recebendo uma mensagem ou sendo escaneada? Semanas se passaram. A Voyager permaneceu estável em sua nova orientação. O zumbido continuava. Padrões mais complexos emergiam, mais ecos de pensamento estruturado. E ainda assim, a NASA permanecia em silêncio. Mas a verdadeira mudança não foi no espaço. Foi nas pessoas que observavam. Em observatórios independentes, astrônomos amadores e grupos de pesquisa começaram a detectar distúrbios eletromagnéticos sutis na direção para onde a Voyager havia virado. Nada dramático. Só o suficiente para saber. Algo estava lá. Algo que nunca tínhamos visto. E então veio a pista final. O instrumento de ondas de plasma da Voyager registrou uma queda abrupta na densidade de elétrons ao redor da nave, seguida por um pico localizado na atividade de raios cósmicos. Era como se algo tivesse brevemente distorcido o próprio tecido do meio interestelar ao seu redor. E assim o zumbido parou. O silêncio foi ensurdecedor. Os sistemas da Voyager permaneceram estáveis, sua trajetória inalterada. Mas o sentimento entre a equipe era claro. Ela viu algo, ela foi vista. E o que vem a seguir, ninguém pode prever. À medida que a notícia da anomalia da Voyager vazava além da elite científica, rapidamente incendiou a especulação global. Espectrogramas vazados foram examinados por criptógrafos amadores. Entusiastas tentaram replicar o pulso com radiotelescópios caseiros. Alguns afirmaram detectar reflexos, não vindos do espaço, mas do próprio campo magnético da Terra, como se o sinal tivesse ricocheteado, alterado. Podcasts, fóruns e programas de rádio explodiram com uma pergunta inquietante: o que a Voyager 1 acabou de encontrar? Alguns acreditavam ser um farol alienígena passivo. Outros temiam que fosse um alerta, um tipo de armadilha cósmica deixada por inteligências avançadas, ativada sempre que alguém como nós chega perto demais. Mas talvez a parte mais assustadora não tenha sido o sinal. Foi o silêncio oficial que veio depois. A NASA adiou coletivas. A Deep Space Network se recusou a comentar. E os envolvidos diretamente com a missão Voyager pararam de dar entrevistas. 49 anos. Esse é o tempo que a Voyager 1 tem vagado silenciosamente pelo cosmos, muito além dos limites do nosso sistema solar. É o objeto feito por humanos mais distante já existente, ainda enviando dados de mais de 22 bilhões de quilômetros de distância. Um artefato solitário da era espacial, movido por plutônio em decomposição e por esperança. Mas então algo aconteceu. Do nada, a Voyager 1 mudou sua trajetória, sem receber nenhum comando. Dias antes, ela começou a emitir sinais estranhos e rítmicos. Um zumbido de baixa frequência, com precisão matemática. Não era interferência, não era ruído, era um padrão. E agora a NASA corre em busca de respostas. Porque o que quer que a Voyager tenha encontrado lá fora, no frio e vasto vazio entre as estrelas, pode não ser natural, pode não ser aleatório, e talvez não esteja sozinho. Isso não é apenas mais uma anomalia espacial. Pode ser o começo de algo que nunca deveríamos ter encontrado. Nas primeiras horas de uma manhã tranquila de terça-feira em 2023, a doutora Margaret Chan, veterana do programa Voyager desde seu início, estava revisando dados de telemetria de rotina quando algo chamou sua atenção. Um novo sinal, sutil, fraco, mas claramente organizado. Era um zumbido pulsando em intervalos regulares, enterrado no fundo das transmissões padrão da Voyager.
A princípio, os engenheiros suspeitaram de uma falha. Afinal, a espaçonave já tem quase 5 décadas. Mas análises posteriores descartaram essa hipótese. O sinal não era aleatório. Ele seguia um ritmo, repetia sequências de números primos, comportava-se como informação. À medida que o sinal se repetia, múltiplas antenas da rede de espaço profundo da NASA confirmaram sua presença. A Voyager não estava apenas detectando algo, talvez estivesse interagindo com algo. Algo que compreendia a estrutura, algo que respondia com silêncio, mas com inteligência. E então veio o momento que ninguém soube explicar. A Voyager ativou seus propulsores. Os registros da missão mostraram que nenhum comando havia sido enviado. O sistema de controle de atitude por conta própria realizou uma manobra sutil de orientação. A nave girou levemente, não em direção à Terra nem ao Sol, mas para um trecho vazio do espaço. Uma direção sem estrelas, galáxias ou objetos celestes conhecidos. Era como se a Voyager tivesse sido chamada. A alteração na trajetória foi pequena, mas precisa. Demasiado precisa para ser uma falha. Os engenheiros do JPL rodaram simulações, diagnósticos, vasculharam códigos antigos em busca de algum protocolo de contingência adormecido. Nada se encaixava. E não foi um desvio aleatório. Os propulsores haviam disparado em um padrão deliberado. Controlado, coordenado, limpo. A Voyager havia voltado sua câmera inativa, desligada desde 1990, para uma região do espaço onde não tínhamos motivos para olhar. Mas a Voyager tinha. Nos dias que se seguiram, o zumbido estranho no sinal ficou mais claro. Não mais alto, mas mais estruturado. Começou a exibir sequências matemáticas recursivas, intervalos simétricos, razões geométricas, que não podiam ser explicadas por radiação cósmica ou anomalias magnéticas. Na verdade, algumas das sequências espelhavam partes do próprio protocolo de comunicação da Voyager, como se algo estivesse imitando sua linguagem, ou respondendo nela. A equipe da missão, composta por engenheiros hoje mais velhos que a própria sonda, se reuniu em silêncio, atônita. Um deles descreveu o momento como ouvir uma batida inesperada numa porta que você havia esquecido que existia.